Vem de um dos bairros castiços de Lisboa, a Ajuda. Diz que se foi construindo à pressa, caldeado pelas agruras da vida. Um colégio católico deu-lhe os princípios e tornou-o num homem de fé. Trabalhou em tudo, na construção, nas limpezas e também apacentou ovelhas. Mas foi a filosofia, a poesia e o fado que lhe deram vida. É uma das melhores vozes portuguesas de sempre. Ricardo Ribeiro, primeira pessoa. Oh, terra morena deitada ao sol, quero ser a alma do ganhão, cheia de horizonte, cântico de fonte, catedral do trigo, azeite e pão. Ricardo, parece que o vento aqui passa ajoelhado. É verdade, é para não fustigar as sobreiras nem as azinheiras. Estamos no Alentejo. É verdade. Terra do sonho e da paz. É a terra que vale o céu. É, para mim é. Para mim é. Esta terra tem uma beleza e parece que toda ela obedece às leis das proporções e depois tem este encanto deste vento de passar ajoelhado. Hoje temos um dia de vento, mas ele não é violento. Explica lá isso do que é passar ajoelhado. Sabe que eu escrevi isso num poema porque se olhar para o beirado de noite parece que apanhamos o firmamento e as estrelas estão mais próximas, não é? E o vento passa ajoelhado porque tem um certo respeito pela nobreza desta terra e não só também pela profundidade que ela tem. Estamos em Cabrela. É um Alentejo, até próximo de Lisboa. Sim. Mas as pessoas são o encanto desta vila. São mesmo. É verdade. Como é que foi chegar aqui e estabelecer-se? Porque a casa do Ricardo, a única casa do Ricardo é aqui. É. Porque um amigo convidou-me para vir cá ainda na época, no período do Covid, e ia inaugurar a Cabine das Letras e era uma conversa e uma entrevista. David Lopes. O David Lopes, exatamente. E, entretanto, eu e a minha mulher encantámos-nos pela vila e começámos logo à procura de casa e encontramos a casa que hoje temos. O Ricardo veio para o Alentejo também, digamos que à procura desta proximidade com vizinhos. Sim, e encontrei aqui gente maravilhosa e uma delas é o Tichico e a mulher, a tia Helena, que são como os pais para mim, têm sido uns anjos. Aliás, o meu filho é o avô e a avó e não se consegue dizer que não é avô e avó, portanto, e está tudo certo. Vou aqui bater à porta a ver se está cá a minha malheira. Até a minha malheira. Fátima, queria lhe dar aqui um beijinho, Dona já lá Fátima. teve de roda, Está boazinha? Então diz que de roda do seu marido. Diz que é a avó Ele tá lá. do filho do Ricardo. Sou avó, sou. Que bom. Sou avó, com muito gosto. Só tinha filhas. Então apareceu-me este filho agora. E as filhas não têm ciúmes? Nada. Não tem, não. Até já. Até logo, tia mulher. Beijinhos, até logo. Já. O Ricardo costuma dizer que o fado enquanto destino é alguma coisa que pode acontecer numa conversa. E também diz que quando isso acontece é um fenómeno arrepiante. O que é que eu posso esperar de si hoje? Bom, quer dizer, autenticidade, isso pode esperar sempre. Porque é uma das coisas que aprendi com a filosofia, é viver autenticamente, não é? É essa autenticidade que o torna hoje, enfim, não só tecnicamente uma das vozes portuguesas melhores de sempre, mas, sobretudo, um dos melhores intérpretes do fado. Eu acho que o amor é o grande combustível para todas estas coisas, porque tudo o que é feito com amor tem outra... A verdade e a autenticidade
nota-se, não é? E eu sou um amante profundo daquilo que tem a ver com a poesia, com a filosofia e com a música, e nomeadamente o fado, não é? A maioria quase delas trazem o prazer da distração. E estas três, tanto a literatura como a música, como a filosofia, trazem o prazer do encontro consigo mesmo, não é? Vamos escavar o peito, a expressão é sua, neste caso também a memória, para descobrir o que está lá para trás. Ou seja, se era suposto que desde pequeno seguisse este caminho. A vida sempre me foi escolhendo. Eu nasci no seio de uma família muito humilde, muito humilde, para não dizer outra coisa. Mas os seus pais trabalhavam os dois. A sua mãe trabalhava, penso eu, que em análises. Sim, era preparadora técnica de medicamentos de 2º grau, e o meu pai trabalhava numa fábrica de iogurtes, de fazer o aroma dos iogurtes. Tínhamos poucas posses, é de reparar que eu nasci em 81 e logo a seguir, em 85, entra aquela célebre entrada do FMI, 84, 85, 83, portanto, e a minha família passou bastante. Mas a vida foi, eu ouvia a minha mãe cantar em casa, a minha mãe ainda canta muito bem, tinha das vozes mais bonitas. Aliás, tudo o que eu faço no fundo é para tentar imitar a minha mãe cantando, porque gostava de cantar como ela, mas não consigo, e então vou tentando cantar para imitar ela, porque ela tinha um canto como se fosse uma reza e ao mesmo tempo um canto do chão e da terra. Os seus pais separam-se e há um período, com certeza, de alguma rebeldia que leva a que os pais o internem num colégio católico, sim, ali para os verdade. lados de Torres Novas. É verdade. Esse colégio é o grande formador? Sim, eu fui para esse colégio porque, enfim, as coisas não estavam a resultar na escola onde eu estava e eu estava a fazer, de facto, muitas coisas menos boas, porque, no fundo, era uma chamada de atenção em busca de amor e de afeto. Havia fins de semana? Havia, sim. Eu vinha ao fim de semana, mas que ia para a casa da minha tia Suzete. Foi por ela que eu comecei a cantar, porque a minha tia tinha outras posses. A tia era uma vizinha, não era bem tia de sangue? Era colega da minha mãe. Ela é que ajudou a minha mãe a criar-me, porque a história da minha vida é um bocadinho estranha e este assunto está completamente resolvido com a minha mãe e, portanto, não temos nenhum problema, mas a minha mãe tentou abortar de mim 3 vezes e por isso eu nasci só com um rim, é o mais sem um novo? pulmão. Sou filho da minha mãe, sim. Quando é que descobriu que só tinha um rim? Já foi mais tarde e estava na Alemanha a cantar, eu com uma peça que eu fiz do Ricardo Paes, que era o Cabelo Branco à Saudade, com a Argentina Santos, a Celeste Rodrigues e o Alcindo Carvalho, e tive dores horríveis nos rins e descobri que só tinha um rim. E depois, mais tarde, descobri que tinha a síndrome de James Sawyer-McLeod, que é, não consigo muito bem pronunciar esta síndrome, que é o pulmão fantasma, ou seja, o pulmão do lado esquerdo só existe o saco, por dentro ele está vazio. Exatamente porque a minha mãe fez isso e ficou congénito, ou seja, todo o meu lado esquerdo é alterado. E acho que é a primeira pessoa a quem eu estou a contar é assim, publicamente, e curiosamente, quem deu as injeções à minha mãe para interromper a gravidez foi essa minha tia. E ela nutriu depois um amor tão grande por mim que ajudou a minha mãe a criar-me. E ela, como tinha outra cultura e outras posses, podia-me levar às casas de fado e eu comecei a cantar muito pequeno por culpa primeiro da minha mãe e depois ela foi a grande influenciadora. E os fins de semana vindos do colégio eram passados em casa da minha tia, tudo na ânsia de ir para os fados ao fim de semana. Portanto, há um menino milagre que é quem está na minha frente. Tinha que vir, podia não ter sobrevivido, sim, sobreviveu. Sim. E sobreviveu com esta pujança intelectual e com esta voz dos deuses. Isto fez com que as idas com a tia Suzete conhecesse os grandes do fado da altura. Sim. Estou-me a lembrar de Fernando Maurício. É verdade, foi o meu mestre e uma pessoa que eu tenho um amor profundo e uma gratidão muito grande. O Maurício, porque a minha tia era amiga do Maurício. Eu lembro-me que eu tinha 7 anos e a festa dos 50, quando ela fez 50 anos, ela convidou o Maurício para cantar, fez-se um grande almoço e o Maurício foi cantar com outros fadistas. E hoje em dia, as gerações que vêm para o fado têm um problema, quanto a mim, é que não há velhos que lhes expliquem. E eu ainda tive a sorte de apanhar velhos, que são pessoas muito importantes para mim. Qual é a distinção entre velhos e antigos? O Ricardo costuma fazê-la. É, porque o antigo é uma coisa que às vezes pode cheirar um bocadinho a mofo. E o velho não, o velho encerra uma sabedoria, uma profundidade e uma experiência que nos traz a nós algo de muito importante. Porque os velhos no fado tinham esta coisa de nos dizer, olha, não deves dizer crescer, porque não é escrito com um X, é crescer.
Portanto, por digamos isso que dava o uma bagagem fado, grande. nessa altura, também era uma espécie de escola da língua, Sim. do português, desde logo, Sem dúvida. e que elevava a palavra a um patamar quase transcendental. Ou seja, a palavra era algo divino, era algo sagrado. Sim. Isso foi o que proporcionou que mais tarde se interessasse por etimologia, por exemplo, pelo estudo das línguas, pelo estudo da gramática também. Isso vem do colégio. O colégio, o padre Manuel Alves era um homem extraordinário e ele é que mostrou, por exemplo, a toada de Porto Alegre, o que é curioso que um padre mostra a toada de Porto Alegre onde diz me traria a mim essa esmola, esse pedido de paz de um Deus que fere e consola com o próprio mal que faz. E ao mesmo tempo fica um padre mostra isto, mas ele ao mesmo tempo depois explicava o que é que aquilo queria dizer. Às vezes nós usamos as palavras sem as conhecer, como também usamos as pessoas de uma forma em que usamos e descartamos, deitamos fora. Como... É o caso da palavra tradição, por exemplo. Sim, por exemplo, tradição. O que quer dizer? A tradição, traditio em latim, não é? Traditium, que significa aquele que transporta algo, trazer algo, não é? E que tem muito mais a ver com o espírito propriamente que a Feira das Vaidades, de um tipo achar que traz a tradição e então que é dono e senhor da verdade. Não tem nada a ver com isso. Tem alguém que faz a ponte, que é um mensageiro. Exatamente, não só, por exemplo, a palavra respeito, não é? Respicer, é o que sabe ver. Platão pegou-me esse bichinho da etimologia. Há um homem culto que vai nascendo e crescendo a partir do colégio, mas que, enfim, é uma aptidão que está dentro de si. É uma aptidão pela curiosidade, pela vida, por saber quem é, sobretudo, certamente. Sim. E que vai bifurcar-se, com certeza, com a interpretação do fado e da música em geral. E se eu quiser meter o Ricardo hoje dentro de um, digamos, de um catálogo, eu poderia meter, ou o Ricardo é tudo? Não sou... E nada? Sim, no fundo é isso. Eu sou apenas um indivíduo muito curioso. E é esta curiosidade, às vezes, numa pequenina coisa de ver as leis da vida, as leis da própria natureza, não é? E é isso que faz de mim um tipo curioso. Agora, culto não sou, acho que preciso de muitas vidas para o ser. Minha mãe nasce fadista, mora fado no meu peito. Há qualquer coisa que vai crescendo dentro de um artista como o Ricardo e que depois explode, que tem a ver já com o carisma, com até um ato de consciência, com alguma coisa que é divino, é transcendente. E vai a uma noite do fado, a uma grande noite, não é? Quantos anos tinha? 12? Eu, a primeira vez que fui, veja bem, não fui apurado para ir ao Coliseu, para ir Meu Deus! para ir ao certame, não é? E depois, a segunda vez, quando concorri, tinha 15 anos, fiquei em segundo lugar. A terceira ganho primeiro e, no fundo, as 3 vezes que vou, ganho 2 vezes e uma em segundo. Duvidava da sua voz? Duvidava de si? A mim, o meu mestre ensinou-me uma coisa. O Maurício ensinou-me das coisas mais bonitas. 2. Foi, primeiro, a nunca perder o medo. E depois disse-me sempre, se queres ser, tens que ser o melhor de ti mesmo. Obrigado. Sempre teve alcunhas. Sempre. Nunca o incomodaram as alcunhas? Não, nada. Porque eram muito certeiras. Eram e são muito certeiras. Gordo era uma delas, mas havia Gordo, outras. Pisa-papéis. Pisa-papéis, o Ricarabi, o Banda Larga. O Banda Larga. Essa adoro. Quando era gordo era fantástico. O Banda Larga Agora é puseram-me o fio de azeite. Ricardo tem a ver com outra intenção. Sim. Ricardo é o homem culto. Digamos que é alguém que tem uma mundividência, que vem de outras culturas também. Ou que Isso é se por causa da expande. minha ligação ao mundo árabe e à cultura árabe. E como trabalhei com o Rabia e fiz O 3 discos. não é? Alaudista libanês, sim, uma pessoa que mudou completamente a minha vida. Durante os tempos da pandemia, há um outro desenvolvimento dentro de si. Há qualquer coisa que vai dar outro salto. Eu lembro-me que o Ricardo, além de dizer muita poesia, compôs também, muito naquela altura. Sim, compus várias músicas, fiz música para poemas do Teixeira de Pascoais, músicas para versos do Pedro Almeida de Melo. E há um dia que estou lendo Pedro Almeida de Melo e vejo estes versos que dizem: pesa-me inteira a flor que falta, para a roseira ficar mais alta, pesa-me a lua e a noite vem de espada nua buscar alguém. Pesa-me a neve ou a montanha, dizem que é leve, mas é tamanha. Chumbo ou veludo, seja o que for,
pesa-me tudo menos a dor. Nós notamos na forma como entoa a palavra, o som, o ruído que faz ao dizer o sentimento. Isso é alguma coisa que não se aprende, sai. Eu acho, vendo a coisa de uma forma se calhar mais lírica, tem a ver com o choro da minha mãe. E a minha mãe tinha uma maneira de chorar que nunca mais ouvi ninguém chorar assim. E então a minha maneira de dizer as palavras e o som, porque a minha mãe chorava às vezes a contar certas coisas da sua vida, da sua infância, e então esse para mim é o som, porque eu sempre fui movido pelo som, mas por este som do choro, do lamento da minha mãe. E porque acho que a palavra tem o poder de construir e destruir. A palavra é uma coisa que, sendo bem dita e com a intenção certa, é das coisas mais bonitas que existe, porque tem movimentos inacreditáveis, não é? E depois, quando se põe música num poema, é realçar-lhe a emoção e o ritmo, porque uma língua não é nada mais, nada menos que ritmo e emoção. Ou como diria São Tomé, se quisermos ir ao Evangelho, é movimento e repouso, movimento e repouso. No fundo, eu estou a falar com um jovem fadista. Exatamente. Alguém que não se cruzou com a Amália Rodrigues. Não. Pessoas que trabalharam com ela e que conviveram com ela e que eu trabalhei, um dia por curiosidade perguntei: será que a Amália ia gostar de me ouvir cantar? E todos eles diziam: claro que ia gostar. Mas pronto, talvez esteja eles a ser simpáticos. A Amália era muito exigente, não sei se ela ia gostar, mas eu acho que sim, quer dizer, não sei. É uma coisa que eu se calhar nem quero saber muito, porque eu adoro a Amália, não é? A Amália é uma figura que me transcende, a maneira como ela escrevia, como cantava, era uma coisa extraordinária. No entanto, é o Ricardo Ribeiro que vai estar a cantar Amália no Carnegie Hall em Nova Iorque, num grande concerto de homenagem à Amália recentemente. Amália, quis Deus que fosse o teu nome. Eu estava com a Raquel Tavares e com a Cristina Branco e a Orquestra Sinfónica Portuguesa, e foi algo de fascinante. E eu não me consegui conter a emoção quando a Amália entra a cantar, quando se pôs a gravação da Amália a cantar. Há um pequeno registro dela que entra no meio do vosso registro. Da gaivota. E foi uma emoção imensa e algo que não consigo explicar. O Ricardo nasceu certamente com jeito para cantar, mas depois desenvolveu um talento imenso. Qual é a diferença entre jeito e talento? O talento é quando você sente que aquilo sai natural. É da natureza da pessoa, é uma natureza essencial, não é adquirida. O jeito, o homem tem a faculdade da inteligência, inteligere, eleger dentro. O homem ajeita-se. Exato, tem jeito para tudo, basta porque é munido da inteligência, vendo 2, 3, 4, 5 vezes, nem que seja por repetição, é capaz de fazer. Outra coisa é a naturalidade. Outra coisa é você sentir que aquela pessoa nasce com aquilo. Você não pode dizer que a Amália não nasceu para cantar. Era inato, era da natureza, da sua natureza essencial e não adquirida. Era a sua natureza e não a sua função. Acho que a grande diferença é natureza e função. Há quem pense que o Ricardo tem alguma cercania, alguma proximidade com a vida cigana ou com o mundo cigano. Muita e com muita honra e muito orgulho. Como assim? Porque no bairro onde eu fui criado, desde onde eu nasci, a ajuda, eu convivi com ciganos a vida inteira. E tive grandes amigos e que me ensinaram a marcar as rumbas e a chanalar o calão. O Ricardo costuma dizer que o país é atlântico, mas nós somos um povo mediterrâneo. Claro. Da bacia do Mediterrâneo. Somos o povo das cigarras também. Comungamos desse canto das cigarras. Exatamente. Há uma proximidade entre o fado e o flamenco, esta música da bacia mediterrânica. Há semelhanças, por exemplo, nós cantamos os fados, não é? Nós pedimos para quadras, quintilhas, cestilhas, alexandrinos, decassílabos e versículos ou décimas de glosas direitas ou contrárias. E no flamenco a mesma coisa.
Os estilos pedem-se exatamente por boleria, por soleá, por tango, fandango, tientos, tarantas, uma série de cantos. E nós também temos os nomes dos fados, eles também têm. E depois há muitas outras coisas que temos muito em comum. O canto é que é diferente, porque é efetivamente um canto mais, enfim, andaluz, porque há quem pense que o flamenco é dos ciganos. Não, o flamenco é do povo andaluz. Quando os do flamenco os ouvem cantar fado, o que é que dizem? Gosta, quando manifestam-se como se manifesta no flamenco. Também Dizem, canta bolerias? Olé, às vezes um bocadinho. Boleria nós não temos o ritmo, ou seja, os ritmos nós temos apenas compassos simples, 2x4, 4x4, enfim, 6x8 no máximo. Ali não, há o conjunto dos 12, boleria, tac tac tum, tac tac tum, tac tum, tac tum, tac tum, tac tac tum, tac tac tum, tac tum, tac tum, tac tum. Por Palmeira, posso ir para onde queiram, ou por soleá, por boleria, o que queiram, por tangos. Os tangos é o que mais se aproxima, que é um 4, já mais se aproxima de nós, não é? Porque o ritmo, eles têm a parte do ritmo que nós não temos, mas muitas melodias são, e mesmo a carga, só que eles têm um lado mais trágico que nós temos o lado mais triste, eles é mais trágico. Depois o fado é mais rico poeticamente do que o flamenco. Essa ligação ao arabismo, à cultura árabe, vem de longe também? Ou é uma vontade de se inserir nesta bacia mediterrânica? Não, já vem de longe, é algo porque nós temos tantas coisas dessa cultura, eles estiveram aqui 500 anos, 800, toda a península, quer dizer, é no mínimo injusto, para não dizer outra coisa, para não dizer um crime, dizer que não temos essa... Agora, claro, não vou fazer disto um estandarte e achar, não, os portugueses são árabes, não tem nada a ver com isso, tem a ver com saber de onde se vem, para onde se vai. Eles também têm as mesmas influências vindas de nós, e vindas de nós próprios, claro. Não é? Por exemplo, os árabes dizem, nós aqui dizemos sempre, minha casa é a tua casa, bem-vinda, estás em tua casa, Minha não é? casa és tu casa. Minha casa és tu casa. E isso vem de uma coisa árabe que diz Warhalan wa salan wa lahalan bikum. Marhaba é olá, posso fazer o cumprimento cristão como se faz no Líbano, que não é muçulmano, marhaba, olá, ou então dizer wassalamu alaikum, wa alaikum salam. E depois tem essa que se diz halan wa salan, halan bikum, bem-vindo a esta casa e estas terras são suas. Oh menina dos meus olhos, anda cá e dá-me um beijo, que o meu beijo sai das rosas, roda a ceia que eu não te levo. A senhora que é a Sona Odete. Um beijinho. Olá. Sou uma grande admiradora. Muito obrigada. Então, Odete, Meu querido, como está esta flor hoje? A Sona Odete é que nos vai abrir a igreja. está aberta. Ai, o coração, não me causas tal desnorte, que eu sou forte e dou-te a mão. Oh menina dos meus olhos, anda cá e dá-me um beijo, que o meu beijo sai das rosas, roda a ceia que eu não te levo. Esta igreja acaba por ser a igreja que agora é a igreja da vida do Ricardo. Exatamente, sim. Porque o seu filho foi aqui batizado. O meu filho foi aqui batizado, sim, e cantou-se aqui algo muito especial quando ele foi oferecido à Nossa Senhora e foi comovente. Aqui está Nossa Senhora de Fátima, a igreja é consagrada à Nossa Senhora da Conceição, que é a Exatamente. padroeira de Portugal. A que pisa a serpente. A que pisa a serpente do mal. Talvez valha a pena o Ricardo rememorar-nos algo do que foi cantado aqui nesse dia de batizado do seu filho, neste altar. Não fui eu que cantei, mas eu tenho às vezes canto assim. No tronco do tronco nasce a rama e da rama nasce a flor. Da rama nasce a flor, da flor nasceu a vida.
Eu arrisco dizer que ao ouvir o Ricardo a cantar, parece que tem o poder de nos emocionar. Então o que é o poder, sendo assim? O poder é algo que a gente usa sem saber porquê. Não tenho... Eu acho que o poder nunca me seduziu o poder, como nunca tive grandes ambições. Eu tenho sonhos. Pensei que o poder era alguma coisa que nos poderia mudar o destino. Sim, também. Poderíamos usar para mudar o destino. Eu só tenho poder sobre mim mesmo e poder sobre as minhas decisões e as minhas atitudes. Isso sim, esse poder eu tenho. Eu creio que o Ricardo pensa que o triunfo e a derrota podem ser impostores, podem ser enganadores. Ouvi e decorei e li muitas vezes o poema O Se, If, do Kipling. Uma tradução que existe com o João Vilar é dizer: se podes encarar com a mesma indiferença o triunfo e a derrota, eternos impostores. Porque são. Porque nada disto me pertence, não é? Quer dizer, eu um dia partirei, nem isto me pertence, vai ficar cá. O que pertence é a alma, é aquilo que está cá dentro. Isso é que vai perdurar. Para onde? Não sei, mas todos dizem que vai perdurar e eu acho que sim. Não faz sentido isto acabar só aqui. Às vezes é verdade, eu queria se calhar cantar numa sala que nunca cantei, às vezes se calhar queria que me dessem alguma atenção àquilo que eu faço, não a mim, e às vezes não dão. Em todo caso, tudo o que faz sabe a fado. Obrigado, fico feliz. Um sabor especial eu ao acho fado, que sim. Mesmo que seja que cantar sabe a fado. Sim. Obrigado, eu acho que sim, porque foi aqui que eu nasci. Foi o fado que me deu a... No fundo é o fado que me dá a coragem para fazer todas as outras coisas ao contrário. Muitos questionam-se pelo seu emagrecimento, sobretudo Exato. do grande plano, Ao pequeno tornou-se plano. o fio de azeite. Exatamente. E muitos perguntam o que é que lhe aconteceu. Foi uma decisão, foram questões de saúde, foi uma vontade própria. Eu também vou confessar aqui à Fátima na primeira pessoa. Eu tive um infarto em 2022. E infarto esse que tinha que optar por ver o meu filho crescer. Ele tinha 6 meses, eu já tenho 3 anos. Se via o meu filho crescer, ou se a minha outra filha já tem 20 anos, mas se via o meu filho crescer, ou se então corria um sério risco de não o ver crescer. E como o amo mais do que tudo, então disse: chega. Aqui é treino todo dia. Desculpas, a malta tem muitas a dizer: e tal, não posso treinar, não tenho sítio, não sei o quê. Está assim, mas olha aqui, tenho a minha passadeira, o meu banco de supino, os meus pesos e o meu saquinho aqui, que é para dar aqui umas palmadinhas aqui, ali. E este é bom, não está sempre no mesmo sítio, ainda anda, aparece o... Quando se volta atrás e se vê o percurso que já se cumpriu, dá uma certa satisfação de ter aqui chegado. Sim, além de satisfação, dá ainda mais vontade de continuar. E uma coisa muito importante que às vezes nós não deixamos para trás, às vezes até pelo ego, é agradecer. E isso é o que eu faço sempre. O Ricardo está para lá do fado. Quero ver se não me comovo. Ou não? Eu não sei se é para lá do fado, acho que estou... No fundo, o que eu quis sempre era ser eu. Ser alguma coisa com que me encontro dentro de mim e que vou dando. Não sei se é para lá, se é... Às vezes é muito duro, porque quando o público normalmente se habitua a que um artista faça só determinada coisa, tem que viver sempre fazendo isso. E isso é a pior crucificação que existe, é a pior castração. Um indivíduo como eu, com esta curiosidade e com algumas capacidades, não é? Fazer só uma coisa não é possível para mim. Ainda é um rebelde, Ricardo Ribeiro. Sim, eu gosto muito daquele poema do Torga, que é o Orfeu Rebelde. Canto como sou, canto como um possesso. Portanto, eu sou sempre rebelde e serei sempre. Voltamos ao início. Será que fizemos fado? Será que houve aqui um fenómeno arrepiante também? Fado é tudo o que acontece quando se ri ou se chora, quando se lembra ou se esquece, quando se odeia ou se adora. Não me atrevo a dizer mais nada. Obrigada. Obrigado.
Vamos lá aproveitar este solzinho do Alentejo, Vamos embora. enquanto o vento se ajoelha. Exatamente. Tarde. Boa tarde. Olha quem estás. Olá, estás bom ou não? Está tudo bem? Vocês conhecem o Ricardo? Ah, filha. O que é que ele faz? Ele canta fado. Canta o fado. E não só, canta muitas coisas, não é? Até logo. Até logo. Vá, estudem bem. Até logo, Helena. Chegou a pensar seguir um caminho religioso? Sim, ainda tive o anseio de seguir o sacerdócio, mas depois o padre Manuel Alves, que era um homem sábio e muito perspicaz, disse, olha, o teu caminho é divino, mas não é por aqui. E o caminho tem sido assim tão divino? O que está no caminho é o caminho. E, portanto, se nós encararmos a vida assim, acho que podemos ver tudo divino. É muito mais que um fadista. Obrigado. Passamos a vida a crucificar para depois andar gritando para ressuscitar. E crucifica-se mais ou ressuscita mais? Já passei essa fase, já nem uma coisa nem outra. Limito-me a construir-me. Eu acho que pertenço, vou ser um bocadinho, se calhar, pretencioso e arrogante, mas eu acho que pertenço àqueles portugueses dos descobrimentos. Àqueles portugueses que buscavam o mar, que buscavam nova vida, novas coisas, novos mundos. Mas eu busco o novo sem perder as referências, sem perder a tal natureza. Gostava de ter sido um renascentista? Sim, muito, muito. Eu vou ser outra vez prepotente, arrogante, pretencioso, todos esses adjetivos negativos, mas eu acho que sou um renascentista.